Oi, amigos do Face, amigas do Face, estamos de volta. Ontem não transmitimos pelo Face, mas hoje estamos aqui, hein? Vamos às notícias do dia aqui na Cidadania. (13h09), muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, do outro lado do aquário, começando aí o nosso 60 minutos, as notícias do dia daqui, do Brasil e do mundo. A Cidadania transmitindo em 104.9 do seu rádio, também pelo www.radiocidadania.com.br, aplicativos para celular, TuneIn e Rádios Net, e também ao vivo com imagens do estúdio pelo Facebook, tá ok? Posteriormente vamos colocar no Twitter e também vamos colocar no YouTube. Tudo isso para que você saiba as notícias do dia, hoje, 6 de outubro de 2017. Vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, as amigas que estão aniversariando nesta data. Estaremos falando direto de Brasília, as notícias, por exemplo, a notícia de Minas Gerais, numa pequena cidade que um funcionário colocou fogo numa creche com mortes e ele próprio também morreu. Também estaremos falando aí das mudanças na legislação eleitoral, a internet com censura na época na verdade, das eleições. Bonifácio, não aquele patriarca da independência, mas que quer livrar o Temer das agruras, das denúncias. E o PSB está bravo, porque ele é tucano. Também a morte de Ruth Escobar, importante artista e também incentivadora do teatro. Lá no Bexiga tem o Teatro Ruth Escobar, bem na Rua dos Ingleses. Obama esteve aqui em São Paulo dando palestra. Ele pode vir dar palestra, aliás, bem remunerada. Outros já não podem. Ministério Público Federal também, na verdade, dando aí várias denúncias contra Guzman. Arthur Guzman está aqui no Estadão, preso. Carlos Guzman, na verdade, né? Ele que foi sempre o homem do vôlei brasileiro, que coisa, não? A saúde, estaremos com 3 informações, 3 matérias, uma pesquisa mostrando o perfil dos idosos no Brasil e um guia para a sua saúde, estaremos mostrando aqui também, além de outras informações, a interação de medicamentos. Tudo isso e muito mais, as notícias aqui da cidade, estaremos fazendo um breve resumo, um resumo dinâmico das informações do dia, as informações que são importantes para todos nós, para o nosso dia a dia. São 13h13, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h14 aqui na Cidadania. As informações do dia 6 de outubro. Quem aniversaria? A Lilian Rosley, também o Paulo Sérgio faz aniversário hoje, a Maria Isabel Menck Batista, o Júnior, que é filho da Simone Vieira, e a Aline Zanella. Parabéns aí. Quem mais? Altemar Dutra faria aniversário civil, vice-versa? Tá aí uma informação do nosso amigo Oswaldo Titonelli, da Eva, que é a fã número 1 do Altemar Dutra. Hoje, 6 de outubro, portanto, seria aniversário do grande Altemar Dutra. Também aniversário da Carminha Cola, da Fátima Costa, da Celinha Cruz, do Humberto Bellinetti, um abraço para o Humberto, que está lá em Botucatu, Bianca Javaro, também a Marília Quartucci Gianotti,
também o Flávio Vieira e Rafael Tsukahara. São os amigos, amigas que estão aniversariando nesta data. Daqui a pouquinho a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. Já mando um abraço aí para a Arte Gesso, a Toninha De Ângela, a Luciano Miquelin, são os amigos que já acessaram a nossa página. Tem mais ainda, dá uma olhadinha, a Vania Azevedo Rodrigues, a Ilza Antônia Brasil, também acessaram, e agora o Wilson Roberto Reisner. Todos amigos aí que estão conosco. Últimas postagens que nós fizemos, além da Renatinha Barros também, está acessando exatamente nesse momento. Postamos algumas músicas que tocam na cidadania, postamos no blog e compartilhamos aí no Facebook e também em outras redes sociais. O Mauro Gonçalves já curtiu aí o Admirável Gado Novo, e também a música Paciência com Lenine. Tudo isso são postagens aí do nosso blog da Cidadania FM. Postamos também, estamos recompartilhando a postagem do Médico Repórter, falando um pouquinho da importância da restrição de sal na alimentação, principalmente de crianças e também, obviamente, de adultos. E a foto da reunião da CPI da Câmara, a CPI, na verdade, que está investigando a FANPOP, que está acontecendo na Câmara, com a presidência do vereador Ernesto Albuquerque, com a participação da relatora Marielva Viazon e, como membro, o cabo Sérgio. Fizemos uma reunião ontem e vamos convocar cerca aí de 12 a 15 pessoas para explicar aí as contratações da FANPOP a respeito de som, de iluminação, de gerador e aquela denúncia que nós fizemos lá na Câmara Municipal. Naturalmente, vamos fazer isso com a máxima isenção, com a máxima seriedade, e agradeço também a Luciana Santos, que está acessando a nossa página aí. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar com as outras páginas, como a da Rádio Cidadania FM. Vamos à primeira informação, meu amigo Titonelli, apenas a primeira informação da Agência Rádio Web é esse triste acontecimento do fogo na creche numa cidade de Minas Gerais, essa cidade que se chama Janaúba. Vamos lá. O vigia que ateou fogo em uma creche do município de Janaúba, no norte de Minas Gerais, era obcecado por crianças e sofria de problemas mentais. As investigações da Polícia Civil também apontam que a ação foi premeditada. Galões com combustível foram encontrados na casa de Damião Soares dos Santos, que afirmou à família que pretendia se matar. Ainda segundo a corporação, a data do ataque marcou os 3 anos da morte do pai de Damião. O vigia de 50 anos morreu nesta quinta-feira, depois de jogar álcool e atear fogo nas crianças e nele mesmo. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, decretou luto de 3 dias em todo o estado e foi até a cidade para acompanhar o socorro às vítimas. Rapidamente, as equipes médicas se mobilizaram, muitos voluntários, a região toda se mobilizou e tudo que podia ser feito foi feito para ajudar e salvar vidas. Infelizmente, os óbitos lá no local não tinham como ser evitados mesmo, mas esses que foram socorridos, as crianças e os adultos também, nós estamos com muita esperança que todos sobrevivam no final. Uma tragédia, não tem outra palavra para descrever isso. A perícia indica que o vigia trancou 3 salas da creche e impediu as crianças de sair. 6 delas, todas de 4 anos, e uma professora de 43 morreram. Vídeos feitos por populares mostram o pânico de pais e familiares inconformados com a tragédia. As vítimas estão sendo transferidas de 2 hospitais de Janaúba para a Santa Casa de Montes Claros e para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Agência Rádio Web, com informações de Janaúba, em Minas Gerais, Joyce Copstein. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13 horas e 19 minutos. Abraço para Luciane Gomes, também acessando a nossa página, a página da Rádio Cidadania e outras páginas que estão sendo compartilhadas as imagens da cidadania. Hoje tem um convite para a gente ir, a gente vai estar presente lá, como muitos outros colegas também estarão, a inauguração das novas salas cirúrgicas, que receberão o nome
muito corretamente, muito adequadamente, o Dr. Hiroaki Kusabara. O Hiro, viu, vai receber, vai ser homenageado a ele, que faleceu precocemente, e vai ser, portanto, inaugurada a sala cirúrgica do Dr. Hiroaki Kusabara e a ala 4 Luiz Carlos Jorge, que será hoje à noite, 7 horas da noite, lá na Santa Casa. Portanto, o Miguel Shibani fazendo aí um trabalho muito importante, e já há um bom tempo, toda a sua equipe, e a gente sempre tem elogiado aí o trabalho dele. Não só a gente, como muitos outros vereadores e pessoas da comunidade, sabendo que ele procura fazer um trabalho realmente sério. 30 graus nesse momento, olha a sensação térmica, 33 graus hoje, hein? Desse jeito, não há saúde que aguenta, viu? 33 a máxima de hoje, 15 a mínima, está subindo um pouquinho a mínima na madrugada aí. A possibilidade de chuva de 5 milímetros hoje, vamos ver se realmente isso se confirma. Vai ser um aguaceiro, né? Em Portugal, aguaceiro é chuvisqueiro, viu, Donelli? Não vai confundir. Se pensar que aguaceiro é muita chuva lá em Portugal, não, é pouca. E teremos aí, portanto, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, podendo à noite algumas pancadas de chuva aí acontecendo aqui na Estância Turística de Avaré. 27 graus, a umidade relativa mínima muito baixa e a máxima 69%, não graus, 27%, 69% graus é a temperatura, obviamente. O vento soprando a 14 km horários, mas estou sentindo um pouco vento, viu? Está sentindo o ar bem parado aí. 5h51 o nascer do sol e 18h17 o pôr do sol. Essa é a tendência do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Vamos a mais informações. O refis do governo federal foi votado ontem no Congresso Nacional e não vão dar perdão para as dívidas das entidades confessionais e religiosas, inclusive. E a questão da censura na internet. Duas matérias direto da agência Rádio Web. O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que cria o refis. Esse programa permite que pessoas físicas e jurídicas renegociem as dívidas tributárias com a União. No texto aprovado, os senadores excluíram o perdão a dívidas tributárias e a isenção de tributos de entidades religiosas e instituições de ensino vocacional. A MP prevê que os descontos das dívidas podem variar de 50% a 90% e das multas de 25% a 70%. Conforme definido, o prazo para solicitar a renegociação encerra em 31 de outubro. As regras do refis foram negociadas nos últimos meses entre o governo e os parlamentares para incrementar a arrecadação. Agora, o texto aprovado no Senado segue para a sanção presidencial. A agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Uma emenda aprovada às pressas pela Câmara dos Deputados autoriza a censura a comentários considerados ofensivos nas redes sociais. A medida foi aprovada na noite desta quinta-feira, em meio à correria para garantir as novas regras para as eleições de 2018. O texto afirma que qualquer pessoa pode denunciar manifestações consideradas ofensivas a algum partido ou candidato, e que essas publicações devem ser removidas dentro de 24 horas pelo provedor da página, sem necessidade de autorização judicial. Segundo o jornalista especializado em tecnologia e segurança da informação, Altieri Sfor, a emenda contraria o Marco Civil da internet. O Marco Civil define que as publicações sejam retiradas da internet apenas por ordem judicial. E aqui você cria uma situação em que uma publicação pode ser retirada do ar com uma denúncia. Então haveria um conflito aí, no meu entender, sim. Ainda segundo a emenda, Tá meio baixo o som aqui na caixinha? devem identificar o usuário responsável pela postagem com a apresentação de RG e CPF. Caso contrário, a publicação será removida permanentemente. Segundo Altieri Sfor, o Brasil tem uma legislação muito ambígua em relação à liberdade de expressão. A Constituição não permite, por exemplo, a manifestação de ideias
sob a condição de anonimato. Outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, já têm isso mais decidido, que você pode publicar uma coisa mesmo anônimo. Então, o Brasil, de modo geral, tem muitas restrições à liberdade de expressão e essa é só mais uma. Então, a gente tem que começar a pensar como sociedade até se esse tipo de restrição é válido ou se a gente tem que tolerar que algumas mentiras vão ser publicadas, né? Porque a liberdade de expressão às vezes acarreta nisso. Que alguma mentira ou outra saia publicada, mas que a verdade vai prevalecer no fim. A emenda segue agora para a sanção do presidente Temer e precisa ser assinada até sábado para ter validade nas eleições de 2018. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 26 minutos. Quem acessou nossa página, Antônio Marcos de Campos. Parabéns, Antônio Marcos de Campos. Fez aniversário ontem, Antônio Marcos? Confirma pra gente aí. Fez, né? Antônio Marcos, inclusive, sempre tomando um vinho de alta qualidade no Facebook aí, né? Um abraço para Antônio Marcos. Estamos aguardando aí que você, quem sabe, volte a fazer algum programa, né? Tá aí uma opção boa, né, Antônio? Tá ok. Aliás, falando em programação, teremos algumas pequenas mudanças aqui, antecedendo a partir de segunda-feira o nosso programa, 60 minutos, estaremos apresentando sonoridade, viu, Tonelli? Aquela música instrumental, caprichada aí, para aguardar o jornal, tá ok? Estaremos, a partir de segunda-feira, o Jornal da Cidade, que é da 12h30 às 13h, não será mais apresentado aqui na Cidadania, será o programa Sonoridade. Também um abraço aí a Toninha parabenizando o Antônio Marcos, né? O Rogério Vieira acessando nossa página, a Ciderlene Braz também, e o Flávio Zandoná, vereador, fazendo um positivo aí na nossa página. A gente agradece a audiência e a postagem. E a história do ônibus de ontem, foi levantada até pelo vereador Barreto, ontem, essa questão. O motorista de um ônibus escolar da Prefeitura de Avaré bateu em um poste de iluminação após o veículo apresentar problemas. O acidente ocorreu na quinta-feira, dia 5 ontem, portanto, pertinho de uma escola particular ali na Minas Gerais. Aquela baixada, né, pertinho da antiga Câmara. No momento da batida, tinha crianças no ônibus, porém elas não ficaram feridas, felizmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista trafegava pela rua Minas Gerais, porém o veículo não conseguiu subir a rua e começou a andar marcha ré. Para evitar um acidente, o motorista tentou estacionar o veículo, porém acabou batendo em um poste de iluminação. Ainda segundo os bombeiros, com o impacto da batida, o poste caiu e a rua ficou sem energia elétrica. A empresa responsável pelo fornecimento no bairro foi acionada e já resolveu o problema. O bairro ficou quase uma hora sem energia elétrica. Em nota, a Secretaria da Educação da Prefeitura de Avaré esclareceu, de acordo com o Departamento de Controle de Frota, o micro-ônibus que se envolveu no acidente está com a documentação em ordem, possui alvará e passou recentemente por vistoria nos órgãos de controle. Ainda segundo o órgão, há alguns dias o veículo passou por manutenção, por ter apresentado um alerta luminoso no painel. Segundo os mecânicos, essa luz apontou a queda na potência do motor. O veículo passou por uma revisão e o problema foi solucionado. Informações aí do G1. O fato é que, felizmente, não aconteceu pior, poderia ter realmente complicado, e é importante que isso sirva de um alerta para que a frota tenha todo o cuidado, na verdade, a respeito da manutenção desses veículos. Nota de esclarecimento a respeito aí da questão
do uso de bebida alcoólica lá na Câmara, foi na sexta-feira, no evento. Lembramos que vários vereadores não estavam presentes, inclusive nós não estávamos lá, viu, Titonelli? Nada a ver com essa história aí. Sempre prezando pelo jornalismo imparcial, o site Avaré Urgente solicitou uma nota oficial da Câmara Municipal que diz o seguinte: a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré vem a público esclarecer que no dia 29 de setembro de 2017 ocorreu lá na Câmara Municipal, em atenção ao decreto da autoria do vereador Cabo Sérgio, um decreto que conferia uma placa comemorativa aos 60 anos da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esclarece a nota que, devido à homenagem recebida, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar achou que, por bem recepcionar os homenageados suas famílias, bem como autoridades presentes, estavam lá o Coronel Morelli, a professora Dalgir Joardi, Toninho da Lorça, Jairindo Paineiras e o autor do decreto, Cabo Sérgio, assim como, representando o prefeito municipal, estava lá o senhor Ronaldo Guardiano, que é secretário municipal de administração, e o assessor de gabinete, Valdinei Muniz, todos presentes na citada sessão. Deixa também ratificar na nota que todas as despesas com relação ao buffet, que foi contratado pela Associação de Cabos e Soldados, correu por conta dessa associação, ou seja, a Câmara de Avaré nada gastou, nada custeou, realizando tão somente a sessão solene, e conforme o citado decreto. Por fim, a mesa diretora da Câmara de Avaré deixa claro à população que realizou somente a sessão solene no plenário, como é de estilo, ficando a cargo da Associação de Cabos Soldados do Estado de São Paulo a recepção social. Foi feito um auê aí em uma outra emissora, que por coincidência o apresentador também é secretário de comunicação, e dessa maneira fez até uma enquete, me parece, quando me informaram, mas é aquela coisa do jornalismo de qualidade duvidosa, Titonelli. É isso, mais ou menos, ou não? É mais ou menos isso, né? Tem gente que quer, na verdade, fazer muito auê aí, e acaba acontecendo isso. Agora, precisa apenas, eu acho, a meu ver, disciplinar essa questão de recepção na Câmara. Isso já acontece há um bom tempo e não há uma legislação, uma portaria, no mínimo, que discipline. Então, eu até sugeri ao Toninho, à mesa diretora, que fizesse aí uma portaria disciplinando essas recepções, tá ok? De preferência, vetando o uso de bebida alcoólica. Pode oferecer um salgadinho, não há problema nenhum, né? Um refrigerante, isso por conta, não da Câmara, mas por conta das pessoas que são homenageadas, ou das associações que são homenageadas, para parar com essa história de alguns pretensos jornalistas, né, que têm atividade no próprio governo, querer colocar a população contra os vereadores aí. A Academia ao Ar Livre será inaugurada no Horto Florestal. Técnico da CAT Avaré ministra uma palestra em Botucatu, e o secretário da Cultura, Diego Beraldo, segundo o jornal Victoriano, falando aí do restauro ali do antigo fórum. Aliás, na última audiência do Orçamento do Estado, nós apresentamos até uma sugestão de emenda aí parlamentar para entrar no orçamento, mas esses muitas vezes acaba não acontecendo, beneficiando o próprio restauro dessa importante obra histórica de Avaré. Um abraço para a Marisa Dickler e também para o José Antônio Camilo de Godoy. Um abraço aí, obrigado por acessar a nossa página. E vamos voltar às matérias da agência Rádio Web. Podemos colocar duas matérias também. Uma delas, o relator que quer aliviar o José Bonifácio, né, deputado mineiro do PSDB, deixando o PSDB numa saia justíssima. E o PSC dando espaço para que ele participe da comissão pertinente, que quer amenizar para o lado de Michel Temer. E a morte da teatróloga, artista e incentivadora da cultura, Ruth Escobar, aos 81 anos de idade. Após articulação com líderes governistas, o Partido Social Cristão, PSC, cedeu nesta quarta-feira ao deputado Bonifácio de Andrada vaga na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara.
Com isso, o parlamentar pôde se manter na relatoria da denúncia contra o presidente Michel Temer, mesmo após ter sido retirado da CCJ pelo PSDB, partido ao qual pertence. Os PSDBistas justificaram que a escolha de Bonifácio como relator gerou mal-estar na bancada, porque na primeira denúncia ele votou a favor de Temer. E o PSDB está dividido entre os que apoiam o governo e os que defendem o rompimento. De acordo com Bonifácio, a situação agora é diferente e exige outro tipo de análise. Eu votei na primeira denúncia a favor de uma tese jurídica que favorecia o presidente, concordo. Por exemplo, esse problema da organização criminosa foi ligeiramente mencionado no primeiro debate. O primeiro debate, a respeito da denúncia do presidente da República, envolvia certos fatos básicos. Tanto é que, no primeiro momento, é só o presidente da República que foi realmente objeto de denúncia. Hoje não, é o presidente, dois ministros e várias outras pessoas. Né? Então, uma situação bem diferenciada. O presidente Michel Temer é acusado pela Procuradoria-Geral da República de obstrução de justiça e organização criminosa. Na mesma denúncia são citados os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. A CCJ tem 5 sessões para analisar os documentos e votar o relatório pelo prosseguimento ou não das acusações. A previsão é que o parecer seja lido na próxima terça-feira e votado no dia 17 de outubro. A agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Estamos apresentando 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. A atriz, produtora e empresária Ruth Escobar morreu no começo da tarde desta quinta-feira. Ruth tinha 81 anos e sofria de mal de Alzheimer. Nascida no Porto, em Portugal, em 1936, se mudou para o Brasil aos 15 anos, em 1951. Em São Paulo, montou a companhia Novo Teatro. Em 1964, viajou pelo estado apresentando peças no projeto Teatro Popular Nacional. Em 1968, o Teatro Ruth Escobar foi invadido depois da encenação de Roda Viva. Atores e funcionários foram espancados por agressores do grupo paramilitar CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Militante do movimento feminista, a atriz lutou pela anistia e defendeu o direito ao aborto. Na década de 1980, se afastou do teatro para atuar como deputada estadual por 2 mandatos. A partir de 1990, retomou a carreira nos palcos. O velório será realizado no Teatro Ruth Escobar, na capital paulista. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h38, conosco a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-611501, 24 horas aí, para você chamar o chaveiro a qualquer momento. O Nelson está sempre disposto, né, Nelson? Também a UDI Ressonância Magnética, tem equipamento de campo fechado, campo aberto, o resultado sai rapidinho, e fica ali na Rua Mato Grosso, no 1800, no quarteirão da Santa Casa, viu? Pertinho lá da Santa Casa, que inaugura hoje a ala nova do centro cirúrgico, a ala 4 modernizada, essa coisa toda. Aliás, trabalho muito interessante da equipe do Miguel Chibani. 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Também conosco, Miranda Táxi. Quer viajar para qualquer parte do Brasil? Chame o Miranda. Miranda tem WhatsApp 99729-9608. Você viaja com segurança, preço justo e com todo conforto. São exatamente 13 horas e 39 minutos. Deixa eu mandar um abraço para o Mauro Gonçalves Pérez, celebrante, está lá em São Paulo, né, Mauro?
Obrigado aí, dizendo a todos, boa tarde, minha gente, diz ele, viu, Tonelli? Para nós todos aí, ó. É isso aí. Também a Ilza Antônio Brasil está dizendo o seguinte, que viu as fotos da CPI, e dando parabéns à equipe de vereadores que está trabalhando nessa investigação. Muita transparência é o que nós precisamos para sabermos que não estamos desprotegidos. É isso aí, obrigado. E a Toninha de Ângelo mandando um abraço e os parabéns para o aniversário do Antônio Marcos de Campos, nosso sempre colaborador aqui da Rádio Cidadania. Mais alguém que acessou, o Elinho STS, deve ser Santos, né? O Wilson Roberto Reisner, a Maria Glauce Fequetia, o Francisco Eduardo Maldonado, a Vani Azevedo Rodrigues, o Flávio Zandoná, vereador, também a Toninha e a Ilza. Os amigos aí acessando, além da Marisa Wickler, do Rogério Vieira, da Cidelene Brás, da Luciene Gomes, da Luciana Miquelin, a Renatinha, também Toninha de Ângeles e Arte Gesso, né? São os amigos que estão aí conosco aqui na Cidadania. E com relação ao prédio lá do antigo fórum, o Diego Beraldo, secretário da Cultura, está fazendo um apelo ao governo do Estado para investir em obras que devolvam as condições do uso do Fórum Velho, situado na Praça Rui Barbosa, e disse que para fazer como fez em Botucatu, que investiu lá 12 milhões e se tornou um museu local lá em Botucatu e uma extensão da Pinacoteca do Estado. Ele alega que o prédio tem mais de 120 anos de história e pertence ao patrimônio do Estado de São Paulo. Atenção, governador Alckmin, seria uma boa que atendesse um pedido que nós fizemos também do Orçamento do Estado e agora o secretário de Cultura faz o mesmo pedido corretamente. É necessário preservar aquele prédio. Quem esteve em São Paulo fazendo palestra, sabe quem, ô Tonelli? O Obama, aquele que chegou para o Lula e falou, este é o cara, né? Não foi ele que falou isso? Pois é, ele esteve ontem e, aliás, foi abordado pelo ex-senador e vereador de São Paulo, o Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy entregou para ele o livro, a questão do projeto de lei, inclusive, do direito básico de cidadania, que é uma luta de toda a vida do grande Eduardo Suplicy. E, na sequência, a prisão de Carlos Nussmann, acusado de corrupção. Vamos lá. Obama e também a matéria do Nussmann. Barack Obama esteve em São Paulo nesta quinta-feira. Em palestra paga por empresas privadas, Obama tocou no combate à desigualdade. Da mesma maneira que trabalhamos para reduzir a desigualdade em nossos países, temos que trabalhar para diminuir a diferença entre as nações ricas e pobres, ajudando as economias emergentes a se tornarem mercados para comercializar produtos americanos ou brasileiros. Isso não é apenas caridade, isso não é apenas o certo a se fazer, mas o mais inteligente a se fazer. Em outro momento do discurso, que durou pouco mais de uma hora, Obama se disse orgulhoso pelo poderio militar dos Estados Unidos. Apesar disso, ao falar do problema com a Coreia do Norte, o ex-presidente pediu diálogo e negociação para evitar confrontos. North Korea, for example, poses a real danger. A Coreia do Norte, por exemplo, representa um perigo real, e é por isso que, além de manter a nossa vantagem militar e tecnológica, temos que manter também alianças sólidas ao redor do mundo. Ela depende de uma diplomacia forte, de cultivar as nossas alianças, de encorajar a cooperação entre as nações. O ex-presidente norte-americano encerrou falando sobre um instituto que está desenvolvendo. A Fundação Obama terá sede em Chicago, mas vai realizar ações em todo o mundo. Obama disse que o objetivo é engajar as pessoas a ter participação mais ativa nas democracias nacionais e formar lideranças jovens por todo o planeta. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. O Ministério Público Federal confirmou que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, participou da festa conhecida como Farra dos Guardanapos em Paris em 2009. Na ocasião, autoridades como o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e empresários celebravam a escolha da cidade como sede da Olimpíada de 2016. De acordo com o Ministério Público, a farra foi uma comemoração antecipada da compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional. Nussmann e Leonardo Griner, ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016 e considerado o braço direito do presidente, foram presos temporariamente na manhã desta quinta-feira, na capital fluminense, por suspeita de intermediar o esquema. Segundo o MPF, logo após a deflagração da primeira fase da Operação Unfair Play, houve uma retificação do imposto de renda de Nussmann para incluir 16 quilos de ouro que estariam em um cofre na Suíça. Era uma tentativa de regularização junto à Receita Federal. Durante coletiva de imprensa, a procuradora da República, Fabiana Schneider, deu detalhes da investigação. Total de 2 milhões que não tem uma origem, não tem um lucro, não tem um rendimento que justifique essas barras de ouro. Enquanto os medalhistas olímpicos buscavam a tão sonhada medalha de ouro, dirigentes do Comitê Olímpico guardavam o seu ouro na Suíça. Além do pagamento de propina, o procurador Rodrigo Timóteo destaca que existia ainda um esquema de ganha-ganha. Não bastava ganhar as Olimpíadas. Ao menos 4 pessoas diretamente envolvidas na organização criminosa do Cabral receberam de alguma forma benefícios na realização da Olimpíada. Em comunicado, o Comitê Olímpico Internacional informou que já deu início às investigações e estuda a adoção de medidas provisórias, como a suspensão de Nussmann. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Carolina Cassola. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h46. Esta é a Cidadania, trazendo as informações do dia para vocês. Corregedoria da PM apura fraudes de 200 milhões de reais. A investigação da Corregedoria da Polícia Militar apura o suposto envolvimento de um órgão da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo no desvio de 200 milhões de reais por meio de contratos fraudulentos no Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha só, hein? Trata-se do Grupo de Planejamento Setorial, GPS. Segundo a Corregedoria, o usuário de uma senha desse órgão teria sido responsável para expedir ordens de pagamento minutos após o fechamento de licitações entre 2015 e também 2015 e 2012. Ao todo, 16 policiais já foram indiciados nos casos e 523 empresas são suspeitas de participar das fraudes investigadas na Operação Imperador, chamada de Lava Jato da PM. A Procuradoria-Geral de Justiça também analisa acusações feitas contra 2 coronéis que foram apontados por envolvidos, nesse caso, como participantes das irregularidades. 5.000 contratos de um total de 6.200 analisados pela Corregedoria da PM apresentam irregularidades. 5.000 contratos. E 22 inquéritos foram abertos e 2 deles já viraram processos judiciais. O Nobel de Literatura foi para Kazuo Ishiguro, que leva o prêmio escrevendo sobre memórias. Tá aí, o japonês radicado nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho tem uma matéria sobre o Prêmio Nobel da Paz também. Emenda incluída durante a madrugada de ontem no projeto da reforma política aprovado na Câmara permite que conteúdos sejam retirados da internet após a simples denúncia de que se trata de um discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor de partido, coligação ou candidato. Não será necessária autorização judicial para a remoção. Entidades de imprensa classificam a emenda como censura e pede que o presidente Michel Temer vete esse item. Por outro lado, fundo de campanha para 2018, próximas eleições, do ano que vem, é estimado em 1,7 bilhão de reais. O teto de gastos para a campanha de presidente da República é 70 milhões de reais.
de governador, entre 2,8 a 21 milhões, o valor da campanha, conforme o tamanho do Estado, conforme o número de eleitores. Deputado federal, 2,5 milhões de reais. E senador, entre 2,5 e 5,6 milhões de reais. E também, propaganda eleitoral, o tempo será reduzido para o segundo turno. São informações aí do jornal O Estado de São Paulo. E Obama, na sua palestra, faz meia-culpa sobre intolerância. Notícias também da internet, do site UOL, tem aqui que multidão foi a enterro de criança morta em creche. Todos estavam em choque, tio passa mal e precisa ser socorrido pela família. Criança é reanimada, 7 é o número de mortos na cidade de Janaúba, onde um servidor com problemas mentais tocou fogo numa creche. Ele próprio morreu. Temer anuncia que vetará a emenda da censura na web. Está aí, acabamos de ler. O UOL está confirmando que Temer vai vetar essa emenda. Comitê gestor recomenda veto. A Abranet vê afronta à democracia. COI suspende COB, que é exatamente o Comitê Olímpico Brasileiro, e também suspende NUSMA. Atletas são afetados. São informações aí que nós temos sobre essa informação. O brasileiro tem alta tendência a apoiar autoritarismo. Que medo, hein, Titonelli? Não pode, né? São informações que nós temos aí para vocês. E o caso de um cidadão aí com síndrome do pânico, ele largou o álcool e emagreceu 35 quilos, hein? Poxa vida, que beleza, hein? Ficou aí saradão, né? E uma história de Laércio Rodrigues, um menino pobre que virou o maior ladrão, no bom sentido, de livros raros no Brasil. Ele faz esse belo trabalho aí. São informações que nós temos aqui para você. Obrigado aí o Edson Senna e o Flávio Teodoro Reis, que também acessaram a nossa página. Mais matérias da agência Rádio Web, a operação policial para pegar o traficante NEM no Morro dos Macacos. E também mais informações. Pode ser 3 matérias em seguida, viu, Titonelli? Que nós estaremos condenação ao trabalho escravo, inclusive envolvendo empresários paulistas, e o Nobel da Paz. As forças de segurança realizam nesta sexta-feira uma mega operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. A ação envolve homens das Forças Armadas e das Polícias Civil e Militar. O objetivo é cumprir 31 mandados de prisão, entre eles o de Leandro Nunes Botelho, o Scooby, considerado chefe do tráfico na região. Segundo a investigação, o Morro dos Macacos é a segunda comunidade mais importante da facção Amigos dos Amigos, a mesma do traficante NEM. O bando de Scooby teria participado da primeira invasão à Rocinha, em 17 de setembro, para tentar expulsar o grupo de Rogério 157, que rompeu com o traficante NEM. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Fernanda Wenzel. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 3 empresários de Campinas, em São Paulo, foram condenados nesta semana pela Justiça Federal por expor trabalhadores a condições análogas às de escravo. 2 deles receberam a condenação de 5 anos e 10 meses de prisão, com pena iniciada em regime semiaberto. O outro foi condenado a 3 anos e 7 meses de reclusão, mas teve a sentença convertida em prestação de serviços comunitários pelo mesmo período. Os condenados foram flagrados por fiscalização do Ministério Público do Trabalho em 2008, mantendo 10 trabalhadores em condições escravas em uma carvoaria no município paulista de Pirajuí. As vítimas foram encontradas em situações precárias.
conforme explica o procurador do trabalho, Marcos Vinícius Gonçalves. Os alojamentos eram péssimos, não tinham camas, dormiam em colchões, pedaços de espumas, não havia água potável no local, equipamentos de proteção individual, nada era fornecido. Não foi comprovado nada de pagamento de salário a esses trabalhadores, não havia registro do contrato de trabalho, né? Era tudo de forma informal. Para o procurador Marcos Vinícius, a condenação serve como punição, mas também como exemplo para que outras pessoas pensem duas vezes antes de cometer o crime. Extremamente importante, tanto no que diz respeito à parte repressiva mesmo de condenar aquele que violou a lei, mas também do ponto de vista preventivo, porque ela tem um efeito muito forte em toda a região, em todo o segmento, de modo que outras pessoas não tenham essa ideia de explorar o trabalhador como estava acontecendo lá naquela carvoaria. De acordo com o Código Penal brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo: condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Janaína Oliveira. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 6 de outubro de 2017. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. A campanha internacional para a abolição das armas nucleares, a ICAN, é a vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2017. O anúncio da premiação foi feito nesta manhã em Oslo, na Noruega. The Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. A ICAN é uma organização internacional que reúne centenas de coalizões humanitárias de meio ambiente e proteção dos direitos humanos. A ONG foi premiada por seu trabalho de alerta para as consequências humanitárias catastróficas do uso de armas nucleares e pelos esforços para conseguir uma proibição da utilização desse arsenal. Segundo o Comitê do Prêmio Nobel, a recompensa é concedida em um momento em que vários países estão renovando seus arsenais nucleares, como a Coreia do Norte. Na Catalunha, o chefe da polícia catalã, Josep Lluís Trapero, se apresentou à justiça acusado de insurreição junto com a intendente Teresa Laplana e Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, dirigentes de duas associações independentistas catalãs. A acusação está relacionada a manifestações nos dias 20 e 21 de setembro em Barcelona, quando manifestantes bloquearam guardas civis em um prédio durante horas e danificaram viaturas de polícia. Se considerados culpados, os acusados podem pegar até 15 anos de prisão. O presidente americano Donald Trump voltou a se pronunciar sobre o acordo nuclear iraniano ontem à noite. No início de uma reunião na Casa Branca com as principais autoridades militares do país, Trump declarou que Teherã não cumpriu o espírito do compromisso assinado em 2015 com outros 6 países. Segundo o presidente americano, o regime iraniano apoia o terrorismo, exporta violência e caos a todo o Oriente Médio. Por isso, segundo ele, é necessário pôr fim às ambições nucleares e às agressões do país. A tempestade tropical Nate deixou até agora 22 mortos em sua passagem pela América Central. No total, o balanço de vítimas indica 11 mortos na Nicarágua, 8 na Costa Rica e 3 em Honduras. Nate continua seu percurso em direção ao norte, vai ganhar força hoje, se torna furacão ao atravessar o Golfo do México e atinge essa noite os estados americanos da Louisiana e da Flórida. Na Bolívia, começaram ontem as festividades para marcar os 50 anos da morte do líder revolucionário argentino Che Guevara. A programação foi anunciada pelo Twitter pelo próprio presidente boliviano Evo Morales. As comemorações culminam na segunda-feira, 9 de outubro, quando completam-se exatas 5 décadas do assassinato do líder na província de Valle Grande por um efetivo das Forças Armadas da Bolívia. O vice-presidente de Cuba, Miguel Mários Díaz-Canel Bermúdez, ex-combatentes da guerrilha cubana e delegados de movimentos sociais da Argentina, Brasil e Peru também participam das homenagens. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos.
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 58 minutos. Um abraço para o Zé e para a Ana Carolina e Fabiane Pagani também, acessando a nossa página. Conosco a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, o telefone 24 horas ao 997-611501, UDI Ressonância Magnética, lá pertinho da Santa Casa, Mato Grosso, número 800, 37323264. O exame sai rapidinho, tem 2 aparelhos super modernos lá e equipe técnica e médica especializada. E também o Miranda Táxi conosco, 24 horas de antecedência, pode ligar lá ou mandar uma mensagem no WhatsApp 997-299608 e agendar a sua viagem com toda segurança. Estou vendo aqui uma matéria no Twitter, o jornal Valor Econômico, trazendo aí que a era Lula foi a melhor fase da economia brasileira nos últimos 30 anos, viu, Titonelli? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o período 2013 a 2008 foi a fase de maior expansão para a economia brasileira nas últimas 3 décadas, 30 anos. Portanto, indica estudo nesta quinta-feira divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Nesses 5 anos, a indústria se expandiu, as vendas de comércio registraram alta, a geração de emprego e renda cresceram. A análise foi realizada pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos. Portanto, esse foi o melhor período, e o segundo melhor período foi de fevereiro de 87 a outubro de 88, na gestão do ex-presidente Sarney. Notícias aí quentinhas para vocês. 14 horas e 1 minuto, eu tenho 3 matérias de saúde, uma delas fala de interação medicamentosa, para um guia da saúde perfeita e também uma pesquisa sobre idosos. E a gente encerra aí o programa de hoje, com a História Hoje, mostrando a trajetória do Dr. Adolfo Lutz, que foi o pioneiro aí das chamadas doenças tropicais. Uma boa tarde a todos. Segunda-feira estaremos aqui com 60 minutos, mas eu volto também no domingo, às 10 horas da manhã, para apresentar as músicas que fizeram a minha, sua, a nossa cabeça. Um abraço a todos. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. A programação continua no 104.9, continua nos aplicativos e também no www.radiocidadania.com.br. Um abraço. Voltamos aí domingo com muita música bonita, tá ok? Até mais.